Por consiguiente, sin más, te doy la palabra inmediatamente. Bueno, a Margarida Pires yo no la conocía, nada más que por los correos que nos habíamos comunicado Pedro y yo. Pero, en tus intervenciones, y yo que te he estado observando, lo mismo que observo, porque desde aquí se observa una de las ventajas de estar aquí sentado, aunque sea un poco pesado, pero es que ves si a la gente le está interesando lo que escucha o no le está interesando. Y en tu cara siempre he visto no solamente que te estaba interesando, sino que sabías muy bien de lo que se estaba hablando. Así que, sin más, muchísimas gracias por estar aquí y tienes la palabra. ¿Está ligado? Sí. Bien, voy a arriscar a hablar en portugués, porque mi castellano no es bueno lo suficiente para hacer una presentación, una ponencia, y voy a hablar despacito, devagar, y espero que todos me puedan comprender. Muy bien, y los españoles lo comprendemos especialmente bien, al menos yo no voy a repetir otra vez lo que dije de Pedro. Los españoles somos absolutamente negados para los idiomas. Nos expresamos en castellano y con alguna dificultad, con mucha dificultad en inglés. Los portugueses tenéis esa facilidad de poder, pero que te comprendemos que nos hables en portugués. Sí, muchas gracias. En primeiro lugar, quero agradecer a possibilidade de estar aqui neste congresso que tem sido, pelo menos para mim, muito proveitoso. Tenho ouvido com muito agrado e tenho aprendido muito. E esta comunicação, esta ponência que eu vou apresentar, são ainda os dados parciais da minha investigação. Tenho trabalhado agora, essencialmente, duas obras de Soares, o De Legibus e o Defensio Fidei. Quero também depois ver outras obras com tempo, mas enfim, tem que se começar e o meu trabalho inicial tem sido nestas obras. E escolhi para hoje aqueles textos de que encontrei uma tradução em castelhano, não minha, já feita, os autores do Corpo Hispano de Passe, para ser mais fácil também estar aqui, para que todos compreendam e possam acompanhar o texto. Portanto, essa foi a minha intenção. Há uma exceção, é um texto que era muito importante e eu não encontrei tradução, traduzi eu. Se não estiver bem, agradeço que corrijam, porque, como digo, o meu castelhano é muito elementar. Assim, o ponto de partida é este trecho de Soares, no De Legibus, onde ele coloca, lado a lado, os escravos, os servos, e também os trabalhadores, os criados, dizendo que devem obediência, ambos devem obediência, mas de maneiras diferentes. E vamos depois analisar este texto, que é o ponto de partida, mas antes eu queria dizer alguma coisa ainda sobre a forma como Soares trata o tema da escravidão nas suas obras, no De Legibus e no Defensio Fidei. Claro que este era um tema muito discutido, como sabem, pelos autores da Segunda Escolástica, a partir do século XVI, e ele é discutido muitas vezes num contexto que é um contexto concreto. O próprio Vitória, que não tinha estado no Novo Mundo, como sabemos, mas que tinha informações do que se passava e, portanto, escreve também tendo isso em vista, tendo em vista os problemas que se estavam a colocar, e que dizia, muito claramente, que a escravidão natural que se encontra em Aristóteles era de rejeitar, e que os índios eram homens feitos à imagem e semelhança de Deus e, por isso, perante a natureza, eram livres. Embora Vitória aceitasse também a escravidão que se diz civil, quer de direito de agentes, quer do próprio direito civil, como sabemos. O próprio Bartolomeu de Las Casas, que, como sabem, criticou muito a escravidão dos índios, numa obra que só foi publicada muito mais tarde, fala bastante do tráfico que faziam os portugueses,
na História de las Índias, e critica muito as práticas abusivas dos portugueses, que dizia que escravizavam em todo o lado, só queriam saber do seu próprio interesse, roubavam, cativavam, incentivavam a venda das pessoas umas às outras, não é? Portanto, sempre num registro muito crítico desse tráfico. E tenho há vários, enfim, aqui 2, dizendo que eles cometem grandes pecados e ofensas a Deus da forma como praticam o tráfico. O mesmo com Luís de Molina, que o professor Pedro Calafate falou há pouco na intervenção da final da manhã, porque Molina também criticava o tráfico português, que ele parecia conhecer bem. Ele até conhecia bem as zonas, as áreas de onde vinham os escravos, falava da Guiné Superior, da Guiné Inferior, de Sofala, da Índia, portanto, conhecia, e é muito crítico, não da instituição em si, porque a crítica nunca é à instituição. A instituição é legítima, desde que adquirida por aqueles títulos, o professor Calafate referiu hoje de manhã: nascimento, guerra, venda de si próprio ou dos filhos em caso de necessidade, ou então pena, aplicação de uma pena. Não é? O que eles criticam, essencialmente, é a maneira como esse tráfico e essa escravidão é feita por portugueses e espanhóis. E aqui, num trecho de Molina, em que se dizia que este negócio de comprar escravos era injusto e todos os que o exerçam pecam mortalmente, exatamente porque eles sabiam que aqueles escravos não eram feitos legitimamente, ou pelo menos desconfiavam, podiam suspeitar que aquela escravidão não era legítima. E o mesmo encontramos em muitos autores. Eu trouxe também um autor português, Fernando Oliveira, que publica em Coimbra, em 1555, A Arte da Guerra e do Mar, e em que ele aqui critica, como podem ver, muito severamente, muito fortemente, a forma de cativar pessoas, que ele dizia: não blasfemam Jesus Cristo, não resistem à pregação, e depois também diz à frente que eles são livres e são pacíficos e não há forma de justificar este tráfico, que ele diz que quem inventou este tráfico foram os portugueses. Foram os portugueses que inventaram este comércio iníquo, diz ele, não é? Dizia ele. Aqui o que eu quis trazer estes textos, porquê? Porque estes textos contrastam muito, não nas ideias, mas na forma de tratamento com os textos de Soares. Soares fala sempre ou em abstrato, portanto, com proposições gerais, com afirmações gerais, ou então, quando dá exemplos, eles são exemplos hipotéticos, não são exemplos reais. Portanto, há um distanciamento da realidade concreta que está presente nas obras de outros autores, mas não está presente nas obras de Soares. Soares afirmava, claro, a natureza livre de todos os homens. Podemos encontrar aqui, não é, esta ideia de que a liberdade, mais do que a escravidão, é de direito natural, porque a natureza fez os homens positivamente livres e não propriamente positivamente escravos. Este trecho, como podem ver, é do De Legibus, e depois também, aqui, no mesmo sentido, na Defensio Fides, em que se diz que a liberdade é de direito natural porque o homem nasce livre em virtude do próprio direito natural. E só pode ser reduzido à escravidão por algum título legítimo. Quando ele diz isto, já adivinhamos então que ele admite a escravidão, claro. Desde que por título legítimo. Isso está, ainda mais claro, aqui. Dizia há bocadinho o professor Pedro Calafate, o direito natural não prescreve que todo homem permaneça sempre livre. Ou seja, não proíbe que o homem seja reduzido à escravidão. Não prescreve que ele seja escravo, claro, prescreve que ele seja livre, mas também não proíbe que ele seja reduzido à escravidão. Só proíbe é que seja feito escravo sem o seu consentimento ou sem outro justo título. No fundo é isto. Depois, aqui, esta ideia de que a escravidão é uma instituição muito comum entre os povos e as nações,
E a escravidão em Soares aparece muitas vezes associada, principalmente a escravidão de guerra, o cativeiro de guerra, aparece muitas vezes associada ao direito de agentes, claro. É o direito de agentes que tornou a escravidão uma forma até de poupar a vida do prisioneiro. Em vez de se matar aquele que se vencia na guerra, essa pessoa era reduzida à escravidão, visto aqui como um mal menor, não é? Uma forma de poupar a vida. E este direito de agentes, e Soares escreve a certa altura que é um direito que está entre o direito natural e o direito humano, são as palavras de Soares, mas mais próximo do primeiro. Embora depois noutros passos não pareça tanto assim. É porque, para Soares, o domínio é exercido nas comunidades perfeitas e nas imperfeitas, mas de maneira diferente. Numa comunidade imperfeita, o domínio pode vir do direito natural. É o caso do poder que os pais têm sobre os filhos. Não é? A pátria potestas é um poder de domínio numa comunidade imperfeita, mas um poder que resulta do direito natural. O mesmo, o poder que o marido tem sobre a mulher, mas esse através de um contrato, que é o contrato de casamento. Noutros casos, o domínio provém do direito de agentes ou do direito civil, é o caso do cativo de guerra ou o escravo que se vendeu, como também... Não é esta, peço desculpa, é a outra... Aqui, o direito de agentes, o domínio fundamenta-se no direito de agentes ou no direito civil, o caso do direito de agentes, o poder que o vencedor, o senhor, tem sobre o escravo prisioneiro de guerra, e a origem contratual, quando alguém se vende a outra pessoa e se torna seu escravo. Claro que quer no De Legibus, quer no Defensio Fidei, Soares discute este problema de modo instrumental, porque aquilo que interessa verdadeiramente não é tanto este domínio nas comunidades imperfeitas, é essencialmente a jurisdição, o poder político. E é muitas vezes em confronto com o poder político que ele fala deste poder de domínio nas comunidades imperfeitas. Ele diz, o poder de domínio traduz-se num poder que é benéfico, ou àquele sobre quem é exercido, o caso dos filhos, não é? São os filhos que beneficiam do poder que o pai exerce sobre eles, essa ideia de um poder-dever, ou então ao próprio que exerce o poder, não é? Que é o caso, por exemplo, naqueles casos em que as pessoas se vendem através de um contrato. Mas, pelo contrário, a jurisdição dirige-se ao bem da comunidade, ao bem de todos. Portanto, são dois poderes diferentes. O poder de domínio é um poder privado, de natureza privada, onde se exerce um domínio sobre outra pessoa, e o poder de jurisdição é um poder público ordenado à comunidade. Ele diz isso várias vezes no De Legibus. Quanto à propriedade privada, que eu aqui não vou desenvolver, até porque já ontem duas comunicações falaram sobre isto, uma que eu não ouvi, depois a outra em que ouvi a comunicante, mas há aqui também esta ideia de que a propriedade foi introduzida pelo direito de agentes e pelo direito civil, embora indiretamente proceda de Cristo. De Deus. Porque aquilo que Deus concedeu ao homem não foi um domínio próprio especial sobre as coisas, não é? As coisas eram todas comuns. Mas a partir do momento em que há uma apropriação, essa apropriação faz-se pelo direito de agentes ou pelo direito civil. Mas ainda assim, como depois se diz já a seguir, indiretamente procede de Deus, porque tem origem nessa primeira doação e porque assim que está instituída, Deus quer que seja respeitada. Depois da sua instituição, ela deve ser respeitada. E citando Santo Agostinho, aqui, quando se pergunta de onde é que vem, não é, esse poder que temos sobre aquilo que possuímos, quem possui o que possui, porquê é que possui? Possui pelo direito humano. E é pelo direito humano que podemos dizer, como aqui, esta finca és minha, esta casa, este escravo és meu. É o direito humano que determina esta apropriação privada. Mas ainda assim, a propriedade é tolerada pelo direito natural, porque Soares escreve, não está contra o direito natural positivo, porque não existe nenhum preceito natural que a proíba. O direito natural permite a apropriação privada.
Outro ponto muito importante é, então, a compatibilidade com a fé cristã, que é sempre instrumental, volto a dizer, à confirmação da legitimidade do poder político. Aqui, comentando as palavras de São Paulo, aqui fazer escravos os homens não tinha a ver com a submissão política, nem sequer com a escravidão, porque estas não se opunham, considerava Soares, ao próprio preço da redenção de Cristo. Quer dizer, podia-se ser escravo, e ele diz isso a seguir, porque a obediência aos homens, se é justa e legítima, não vai contra a redenção de Cristo, contra a salvação. E aqui, falando de São João Crisóstomo, que ele cita, um escravo permanece escravo na sua condição humana, na sua condição social, mas torna-se livre, liberta-se espiritualmente da sua condição servil, quando serve ao seu amo, não como a um homem, mas como ao próprio Cristo. Portanto, pode permanecer escravo corporeamente, não é? Mas espiritualmente ele é livre porque acredita em Cristo, porque se converte. Aliás, quando Soares comenta aquela célebre carta de São Paulo a Filémon, a propósito da conversão de Filémon e do seu escravo Onésimo, ele não põe em causa o direito de propriedade de Filémon, nem a escravidão de Onésimo. E citando São João Crisóstomo, tem então aqui esta afirmação que a liberdade de que se fala é uma liberdade no plano espiritual e ela é compatível com a própria condição humana, com a condição social de escravo. Quanto às formas de aquisição, bem, já falámos um pouco sobre isso, mas só para dar aqui alguns exemplos. Cá está, é claro que no caso de cativeiro de guerra, aquele que se torna prisioneiro está obrigado a submeter-se, porque uma guerra não é justa das duas partes. Esta é a posição de Soares, aliás, que é maioritária na segunda escolástica, embora haja exceções. Se aquele que está no conflito com justo motivo e travando uma guerra justa aprisiona o outro que venceu, então este cativeiro pode dar origem à escravidão e justamente, não é? Que é isso que Soares nos afirma. E por outro lado, também pode acontecer que esta regra do cativeiro de guerra dar origem à escravidão deixe de existir, porque há um caso nos conflitos entre cristãos, isso foi avastado por um antigo costume que diz que, neste caso, os cativos não se tornam escravos. Portanto, há um costume eclesiástico que afasta essa possibilidade, essa regra de direito de agentes, do cativeiro de guerra dar lugar à escravidão. Aqui, já a ideia de que se a natureza deu a cada homem a liberdade com todos os seus direitos, não proibiu que o homem a possa vender. Isto é algo que depois vai ser completamente posto em causa mais tarde, no século XVIII e no século XIX, mas aqui se admite perfeitamente. Quem é dono da sua liberdade também a pode vender. Embora, normalmente, se colocasse o problema da necessidade, até há uma discussão célebre entre o Quirício Caixa e o Manuel de Nóbrega no Brasil, em que eles discutiam que tipo de necessidade é que tem que existir para que alguém se possa vender a si próprio aos filhos, não é? Mas há esta ideia de, pelo menos em extrema necessidade, alguém se pode vender a si próprio. E isto também, quer no De Legibus, quer, como podem ver aqui, na Defensio Fidei, não é? A ideia de que alguém pode vender-se a si próprio porque é o dono da sua liberdade. Ora, cá está. O mesmo aqui. Aqui na comparação com o poder político, como veem, assim como a comunidade que transfere para o rei o poder depois já não pode recuperá-lo, embora saibamos que Soares o admite em certos casos de tirania, não é? Em que a comunidade pode chamar de novo assim o poder, também a pessoa que se vende renuncia à sua liberdade e depois já não a pode recuperar à sua vontade, claro.
Ora. Bem, aqui então, que tipo de obediência é que estão obrigados os escravos? Os escravos têm de obedecer, têm de se submeter aos amos e, como dizia São Pedro, não só aos bons, como também àqueles que não são tão bons, como aqueles que são maus amos e são, aqui como se diz na tradução, de gênio áspero, e o mesmo de seguida, aqui também na Nudélégibus, que os mandados de Cristo, de que se deve guardar tudo aquilo que ele ensinou, não exclui também o dever que os cristãos têm, por exemplo, de obedecer aos seus pais, ou os servos, os escravos, de obedecer aos seus senhores e os súbitos aos seus superiores. Portanto, esta obediência que está completamente legitimada. Mas ainda assim é preciso dizer-se que o domínio do senhor não é um domínio absoluto sobre o escravo, porque ele não tem o direito a maltratar ou a matar o escravo, até porque Soares diz estas penas mais severas, as sanções mais severas, devem caber ao Estado, devem caber à jurisdição. O Estado pode aplicar a pena de morte, por exemplo, mas o senhor não pode matar o seu escravo, não o pode fazer. Nem o pode, como se diz aqui mesmo, nem sequer o pode maltratar. Portanto, não é um poder absoluto. Poder fortíssimo, é verdade, mas não é o poder absoluto. Aquilo que eu queria agora comparar com este tratamento do escravo é, então, o tratamento de outros, e principalmente para mim o que me interessa, de um trabalhador, de um criado, que está obrigado a obedecer, mas não da mesma maneira. E aqui está a originalidade de Soares. Porquê? É muito comum, nos séculos XVI e XVII, nós encontrarmos uma diferença entre trabalho escravo e trabalho livre, que é vista como uma questão de tempo. Grócio distingue assim. E aquilo que ele diz é: há servos que estão obrigados a obedecer sempre, e há outros que só estão obrigados a obedecer durante um certo tempo. E ele aqui coloca, e isso é que é interessante, não só aquela escravidão que está prevista na Bíblia entre judeus, dos 7 anos, porque ao fim dos 7 anos os escravos eram libertados, não é? Um ano jubilar, mas também os mercenários. O exemplo que ele dá é um exemplo muito interessante, que é o exemplo dos aprendizes em Inglaterra, por causa da sua condição muito severa, de uma disciplina muito severa. Mas, ao contrário, Soares faz uma distinção muito rigorosa. E era aquele primeiro texto que tínhamos visto e que agora voltamos, e em que ele responde a pergunta que é colocada no início do capítulo 21 é esta: se a lei civil pode obrigar os súbitos em foro de consciência. Portanto, reparem, é sempre a questão da jurisdição que está colocada. E a propósito disso, ele vai falar do domínio. E ao falar do domínio, neste parágrafo 8º, é exatamente aqui, ele afirma: há um poder que é necessário à governação das comunidades perfeitas, Republicae Humanae, e também às comunidades imperfeitas. Nas comunidades imperfeitas, o filho deve obediência ao pai, a mulher deve obediência ao marido, os escravos, cá está, devem obediência ao seu dominus, ao seu senhor, assim também como os criados, os famuli, mas estes só naquilo que pertence ao seu ofício. E esta distinção é uma distinção que é muito mais rigorosa que a distinção de tempo. Não estão obrigados a obedecer só porque estão obrigados a obedecer durante um determinado tempo. Não, eles estão obrigados a obedecer, mas só naquilo que tem a ver com o seu trabalho, com o seu ofício. E nada mais. E o professor Manuel Alonso Olea, que tem um estudo muito interessante sobre escravidão e contrato de trabalho, ao falar deste texto, diz então esta interpretação de que só devem obediência àquilo que faz parte do seu ofício, aos serviços para que foram contratados. Ele depois tira uma conclusão, e eu aqui já tenho dúvidas em concordar, acho que ele vai longe demais, acho que já vai
demasiado longe para a interpretação de Soares, porque ele considera que Soares aqui tem completamente presente o contrato, as prestações certas, aquilo que nós hoje chamamos qualificação profissional. Talvez seja demais. Mas a ideia aqui, e é isso que eu queria vincar, é que esta formulação de Soares é muito incomum na época. Trouxe-vos só mais 2 exemplos e com isso termino. Um tratado, que era um tratado de minutas português, e a edição que eu fui buscar, a edição de 1610, porque é contemporânea de Soares, não é? Soares está em Portugal quando este livro é publicado, e reparem como se dizia que tal pessoa que era o criado, não é? Que fazia o contrato, teria que obedecer por tantos anos e em tudo o que mandares, que honesto e possível seja. Eu sublinhei. Quer dizer, já há uma limitação, não é? Porque é tudo o que o amo ordena, mas que seja possível e que seja honesto. Não é? Mas não está aqui a ideia de Soares, que é limitado ao ofício. Isso não está aqui. E depois também as obrigações, que achei graça, às obrigações que o senhor tem, que é dar de comer, dar de beber, dar de vestir, calçar, cama em que durma, vida razoada e também tantos cruzados, tanto dinheiro, não é? Tanta remuneração como o que seja acordado. Este texto é contemporâneo de Soares. O último que trago, e é este, é um texto muito posterior. Para dizer o quê? Que em 1789, um grande jurista português, Pascoal José Melo Freire dos Reis, foi professor em Coimbra e é, sem dúvida, o jurista mais citado depois no século XIX pelos nossos autores, principalmente antes da codificação, portanto, anteriores à codificação, ao nosso primeiro Código Civil, é o mais citado, é este professor, e reparem como no final do século XVIII, muito depois de Soares, ele continua a dizer: os que estiverem ao serviço de outrem não são propriamente escravos. Não são bem escravos, porque servem por sua vontade. E este elemento é importante, não é? A ideia da vontade. Eles servem por sua vontade. Mas reparem como ainda está tão próxima esta concepção entre escravos e livres. Aliás, este passo que aqui está vem logo a seguir, quando ele trata as pessoas, trata os escravos, depois trata os livres, e assim que começa a tratar os livres, trata os criados. Para dizer isto, há uma proximidade. Não são propriamente escravos, mas estão próximos. Para dizer o quê? Que no final do século XVIII ainda não estava esta distinção completa, não é? Clara, entre os que são escravos e os que não são escravos. E, no entanto, em 1612, no De Legibus, publicado em Coimbra, como sabem, Soares já fazia essa distinção perfeitamente. E é nisso que eu penso que há aí uma inovação. É o único passo que encontrei até agora. Portanto, terei que procurar, não sei se vou encontrar outras coisas, mas este foi o que encontrei até agora e que me trouxe esta reflexão. Muito obrigada. Muchísimas gracias, Margarida, porque y fundamentalmente por tu esfuerzo de haber hecho sencilla esta presentación con los textos en latín y en castellano, que los podías haber puesto en portugués, pero muchísimas gracias. Y ahora pues disponemos de unos minutos por si hay alguna pregunta. Bueno, solo yo decir algo. Creo que se oye. Para la grabación. Nunca he entendido bien un texto de Soares que tú exhibiste ahí y siempre me causó grande dificultad de interpretarlo. Yo lo he leído rápidamente, creo que era ese texto. Cuando Soares compara la transmisión del poder de la comunidad al soberano, es un acto idéntico a la venta de la libertad de un esclavo a su señor. Y cuando se piensa,
por ejemplo, Victoriano, que hablaste de la idea de soberanía, aunque haya el dominio, el pueblo ya no puede quitar. De la misma manera que la persona privada que ha renunciado a su libertad y se ha vendido, o sea, compara la condición de la comunidad cuando transfiere a la luz de la concepción democrática del origen del poder a la condición de un esclavo. Pero Suárez es uno de los campeones, como Mariana, del derecho de oposición, que nosotros en Portugal decimos de resistencia, y de la posibilidad del pueblo abocar la soberanía contra quien no cumple su contrato, o sea, el bien común. Entonces es una comparación dura, ¿no? Y pienso que es una comparación infeliz, que Suárez tal vez no ha pensado muy bien en esta comparación, porque, como dices, es diferente una vez que la comunidad, en ciertas circunstancias, puede abocar, nos lo decimos abocar, no sé si en España se dice, abocar de nuevo el poder. No nos podemos esquecer que estábamos hablando sobre eso en 1640 y después los autores portugueses a quien van a citar a Suárez. Lo nuestro mayor, que es Francisco Velasco de Gouveia, que ha escrito Justa Aclamación, ha dicho, y yo fiz la busca, y el autor que es más consistente en lo texto es Suárez, para decir esto, para decir, ¿y por qué? Porque Suárez no era visto como en la época, no era visto como un autor radical, era visto como un autor prudente, que dice, solo en casos muy contados, muy excepcionales, se puede quitar el poder y lo atribuir a otro, y por eso, pienso que por eso Velasco de Gouveia ha tentado siempre recurrir a Suárez. También a Mariana, mas mucho más a Suárez. Y pienso que aquí él no ha, tal vez, pensado muy bien en las consecuencias, mas no tengo la certeza, porque no es común esta comparación entre comunidad. Él compara lo poder, lo dominio en las comunidades imperfectas. Esto de Lutero. Sí, de Suárez, es verdad. ¿Alguna? ¿No veis lo que yo decía al principio acerca de nuestra comprensión y del portugués, y eso que hemos tenido que ha tenido la delicadeza de poner todos los textos prácticamente en la traducción castellana? A ver, David. Bueno, sencillamente una pregunta. Muchas gracias por la presentación. Si podías hablar cuando la Iglesia rechaza abiertamente la esclavitud. Sí, vamos a ver. Tenemos ejemplos de documentos muy precoces donde se condena la esclavitud. Por ejemplo, si no me falla, la bula Sublimes Deo 1537, que es una crítica muy fuerte a la esclavitud. Haz un breve de 1639, también es muy clara la crítica. La crítica en algunas cartas, no hablé sobre eso, mas para la esclavitud de los guanches, los habitantes de las Canarias, que la condenan la esclavitud que hacen los portugueses y los españoles de estos pueblos. Y en lo mismo tiempo, tenemos otras bulas que son permisivas para la esclavitud, y en la verdad ella fue admitida por casi todos los autores católicos, y no católicos, cristianos, también los protestantes, que también no la condenaban, hasta los siglos XVIII. Mas tienes excepciones. Por ejemplo, Jean Baudin la critica vehementemente, la esclavitud, y ha visto que dos autores españoles, y no tengo
las obras más las encomendé, que han publicado en la continuación, la segunda fase de Corpus Hispano de Pacem, dos autores que não recuerdo agora os nomes, mas que, segundo dizem na apresentação das obras, também condenam a esclavitud e em todas suas formas. Mas a maioria de los autores, como dice o professor Pedro, lo admitía, y lo admitía desde que los títulos sean justos. Y en final del siglo XVIII, ainda temos alguns, em Portugal, Azeredo Coutinho, que foi bispo, que escreve que em certas circunstâncias a esclavitud é admissível. Foi um processo muito longo, mas com momentos também, temos que dizer, momentos em que alguns autores e alguns documentos pontifícios condenam todos os tipos de esclavitud. A legislação portuguesa e a espanhola também, hablo da portuguesa porque é a que conozco melhor, a legislação portuguesa em América, em Brasil, em muitas ocasiões proibiu de todo, mas lo hacían na mesma. Lo prohibía, mas en lo terreno... Sí que había, igual estoy equivocado, pero sí que había esclavos en colonias españolas en el siglo XIX, por ejemplo. Sí, y en Portugal, lo Brasil, mesmo cuando se ha tornado independiente, lo Brasil, la esclavitud continuó. ¿Sí? Y Portugal, en las colonias africanas, la mantuvo también. ¿Alguna cuestión? Pues si no hay ninguna... Ah, sí. Sí, y quisiera mencionar en todo caso... Muchas gracias. Quisiera mencionar cuál es la relación en Suárez de la esclavitud con la ciudadanía. Es decir, con la ciudadanía confesional. ¿Me explico? Es decir... Sí. El cristiano, bajo qué circunstancias puede ser esclavizado, y el pagano o el no creyente, ¿en qué circunstancias? ¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo, salvo en la esclavitud de guerra. ¿Y por qué? Porque se dice que en los conflictos entre cristianos, la esclavitud de guerra fue abolida por un antiguo costumbre de la Iglesia. Y en Portugal, en los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, tenemos escravos que fueron feitos escravos cuando no eran cristianos, mas también tenemos los esclavos hijos de las esclavas que fueron bautizadas y los hijos fueron bautizados también. En lo plano jurídico, es posible la esclavitud de los cristianos y de los no cristianos. En lo plano fáctico, no era bien así. Porque lo aceptaban mejor las gentes que a fizeram esclavo alguém que, al menos al momento inicial, não era cristiano. Mas em lo plano jurídico é lo mismo, salvo em las guerras entre cristianos, porque aí não haveria esclavitud de guerra. Mas podia adquirir-se por pena, e em lo direito português de los siglos XVI e XVII, nós temos a plena de esclavitud, consagrada en nuestra legislación. Es rara, no como anterior en los siglos XII, XIII, que es muy corriente. Es rara, mas la tenemos como pena. Y no es trabajos forzados, es esclavitud mismo. Embora rara, mas la hay. Ese texto justamente sí. Da a entender que era posible dentro del ordenamiento ibérico, tanto en Portugal, supongo, como también en Castilla o en Aragón, la venta de uno mismo, ¿no? El fenómeno que en Inglaterra
fue muy extendido el fenómeno de indenture, Sí, el fenómeno de venderse a uno mismo, sí. sobre todo en la exportación a América. Se cebó en dos comunidades, una de los irlandeses, la mayor parte fueron en el siglo XVII, fueron esclavos de indenture durante un determinado tiempo, Sí, a veces sí. 7, 8, 10 años. Sí, sí, sí. Y luego también, que es menos conocido, en época posterior, en la época Georgian, en la época georgiana, del entorno de Hannover, de donde fueron originarios los reyes de la dinastía hanoveriana. También una enorme cantidad de alemanes pasaron. Aquí en Portugal, en España no lo sé. ¿Cuál es la situación? En Portugal la gente no se vendía a sí propia. No se vendía. No. Y desde no. luego no fue un fenómeno social como si No, fue. mas en las colonias sí que se lo admitía y después va a ser prohibido. Y cuando es prohibido, es prohibido en ciertos territorios y después en el siglo XIX va a ser prohibido en todos los territorios. Mas hay una dificultad porque dicen en ciertos territorios la práctica es muy frecuente y es muy difícil prohibirlo. En Portugal, aquí en Europa, no, la gente no se vendía, no se hacía eso. Mas tienes situaciones que son tan o casi tan gravosas porque se dice muchas veces que los criados de casa, aquellos que eran criados en casa desde niños, desde pequeños, están en una situación que es en todo idéntica a los esclavos, no es diferente. De facto, jurídicamente es diferente, mas de facto no hay diferencia. Había aquí, los que ya tenemos algunos años, hubo una película protagonizada por Fernando Fernán Gómez, Estico, eso es, en el que el protagonista se vendía y estaba muy bien, reflejaba muy bien lo que estamos hablando ahora, Estico, justamente. Porque cuando los padres entregan los niños para ser criados, no los venden formalmente, no los venden, mas ¿qué están haciendo? Y muchas veces reciben un valor y pues es semejante. Lo estaba hablando que en los siglos XIX los autores dicen muchas veces que los operarios en cierto sentido son peor que los esclavos, porque los esclavos, los donos tienen que los alimentar y los operarios no tienen que comer, mas jurídicamente no, claro. Otra vez hay un libro extraordinario de Vogel que se llama Tiempo de Cruz, y en ese libro Vogel lo que intenta demostrar es que la abolición de la esclavitud se debió a cuestiones políticas, porque desde el punto de vista económico los esclavos eran más productivos, bastante más productivos que los trabajadores libres, y eran más productivos que los trabajadores libres porque estaban mejor alimentados y demás. Es un libro muy famoso que entra dentro también, el libro de Vogel, pues está dentro del ámbito de la nueva economía institucional, pero es un libro muy importante, el libro de... Es más, Vogel, que tenía que entre los no ilustrados pues tenía fama de racista poco menos y de esclavista, pues en una conferencia que le increpaban, pues tenía allí a su señora al lado y le dice: fulanita, ven para acá, y era una señora negra. O sea pero sí, esa es una... Vogel es uno de los historiadores económicos, junto con North y Robert, que americanos. Además, Vogel yo creo que le dieron el premio Nobel. Pero ese libro es muy famoso, el libro de Tiempo de Cruz, y lo que intenta, pero de una forma completamente objetiva e intentando medir el tema del trabajo esclavo en las plantaciones, es con motivo de la guerra de la guerra civil, de la guerra entre el norte y el sur.
Y una de las cosas que dice es que me lo ha sugerido cuando has dicho que a veces que... la condición material. Claro, justamente la condición material. Estamos hablando solo de la condición material, claro, ¿no? Fogel tampoco va más allá. Sí, sí. Nada más que de la condición material en el sentido que, pues, que eran más productivos, vamos. No lo sé, porque una de las razones que se dio para pues entre los es un tema que no me conozco mucho más allá del libro de Fogel, pero una de las tesis era que la esclavitud había sido abolida por la caída de la productividad de los esclavos, y lo que demuestra Fogel es que no. No es por eso, más que los esclavos que están bien alimentados en todos están, unos están y otros no, mas es que los esclavos no quieren ganar más, porque no les sirve de nada, a no ser en ciertos casos en que pueden con lo dinero comprar su libertad. Es el caso de los esclavos que son arrendados a otros, o los esclavos que piden en Brasil, es muy así. En los siglos XIX hay muchos esclavos que van a pedir por orden de su propietario, y una parte para ellos y una parte para el señor. Y pueden, cuando tiene dinero suficiente, ganar su libertad. Mas los esclavos de plantación no. Los esclavos de plantación no tienen motivos para trabajar más, solo chicote. Bueno, pero no hay que olvidar que Tocqueville menciona precisamente la diferencia de la situación de los esclavos en el norte y en el sur de Estados Unidos. Cuando él hace su viaje, que es en la década de 1820, menciona clarísimamente que la sociedad del sur, la sociedad sureña, está muy bien avenida, y que es en el norte donde los esclavos, mejor dicho, donde los negros, la trata ya se había cortado desde 1809 aproximadamente, así. Entonces, menciona que en el norte es donde los negros reciben todo tipo de desprecios y donde viven peor. Menciona clarísimamente en su famoso Democracia en América, o sea, que las condiciones materiales cambian. Es también muy curioso reseñar que los ingleses, que sacan tajada mayúscula a todo este tráfico, a partir de desgajar el derecho de asiento en 1714 con los tratados de Utrecht, son los que, cuando ya han saturado el mercado de esclavos, sobre todo el mercado caribeño, es cuando ellos mismos se ponen la medalla de ser los campeones del antiesclavismo, ¿no? Mesmo los Quakers, que hablaba a poco, sí, los Quakers comenzaron por ser grandes traficantes. Sí. Y después, más tarde, por razones que pienso religiosas y morales, han rechazado por completo la esclavitud y hicieron una campaña fortísima contra la esclavitud. Fortísima, efectivamente. Mas, en primero, fueron grandes traficantes. Y fueron en origen grandes delincuentes, asaltadores de ganado, etcétera, y terminaron siendo los grandes banqueros. Sí, en es verdad. Por eso he dicho que es muy errática la trayectoria de los cuáqueros y también su teología, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos muy bien. Entonces yo creo que vamos a poder terminar a las 6 para poder estar a las 6:30 en la Plaza de la Catedral para todos aquellos que nos interese hacer la visita. Muchísimas gracias.